Olá, você que me assiste, tenha um dia abençoado no nome de Jesus. Temos uma mensagem de hoje para você. E desde já eu quero pedir perdão às pessoas que assistem o canal e que não gostam nem de ouvir falar de política. Eu também não. Mas ontem eu tive que gravar o vídeo de ontem relatando como estão acontecendo as coisas aqui nos Estados Unidos da América. Eu já te explico. Mas primeiro eu quero deixar o título da mensagem de hoje para você entender a grandeza do teu Deus. E o título é: saiba que teus desafios são menores que teu Deus. Saiba que teus desafios são menores que teu Deus. Vamos orar? Deus Santo, no nome de Jesus, te agradeço por esta manhã e quero orar com esta pessoa que assiste este vídeo agora. Eu sei, meu Deus, que ela tem desafios, como todos nós temos, que ela tem, ó Deus, esperanças e desesperanças, que ela tem animação e desanimação. Isso faz parte, ó Deus, das nossas emoções, do nosso sentimento, da nossa fragilidade como humanos. Mas nós entendemos que o Senhor não é humano, que o Senhor um dia mandou o teu Filho Jesus para ser humano como nós, e se tornando gente como a gente é gente, ele então pôde vencer todas as batalhas desta vida, provando a nós que nós também podemos vencer, se seguirmos a ele, se seguirmos os passos dele, se seguirmos as orientações dele e levarmos todas as nossas petições, todos os nossos desejos a ti, no nome dele. E neste nome nós oramos agora, concluindo, ó Deus, confirmando e profetizando a vitória para esta pessoa que assiste o vídeo, para mim e para os nossos familiares, no nome de Jesus, assim oramos. Amém. Continuemos na graça de Deus. Então, explicando, eu precisei gravar o vídeo ontem, fui levado até mesmo por um sentimento espiritual para gravar o vídeo ontem, para dizer a situação que se encontra os Estados Unidos da América. Eu quero dizer para você que os Estados Unidos, como uma das maiores, ou a maior, a potência mundial, interfere muito na política internacional e na paz internacional ou na guerra internacional. Nós sabemos que Israel é o coração deste movimento todo e devemos orar e amar Israel, orar por Israel e amar a Israel com todas as nossas forças, porque nós amamos o Deus de Israel. E também sabemos que isto é o lado físico, mas no lado espiritual, nós, a igreja do Senhor Jesus, somos o eixo que move esta terra. E no momento que esse eixo, que esse coração for arrancado desta terra, que é o arrebatamento da igreja, então o mundo estará em confusão. E nós não estaremos mais aqui para ver isso. Por isso eu afirmei ontem, dentro desta política complicada que estamos tendo hoje, o dia da votação, para ver quem é o presidente e como andará o mundo depois disso, sendo que o mundo está dividido em 3 partes, eu não vou falar disso agora, mas nós sabemos que algo acontecerá. Mas o que nós como igreja sabemos é que Jesus está voltando. Esse é o melhor para as nossas vidas. Então, o título é: saiba que teus desafios são menores que teu Deus. Vamos ler a palavra de Deus que está em Juízes capítulo 8. Vamos seguir então os nossos assuntos aqui com os juízes de Israel. É muito importante você conhecer esta história dos juízes de Israel. No capítulo 8, no versículo 1, está assim: então os efraimitas disseram a Gideão: por que você fez isto conosco? Porque não nos chamastes quando foste pelejar contra os midianitas? E aí tem uma sequência: e o repreenderam fortemente. Então eles contenderam com Gideão fortemente. Pulamos para o versículo 4, que diz assim: Gideão atravessou o Jordão com seus 300 valentes, que mesmo cansados e famintos, perseguiram os inimigos. Vamos entender o que aconteceu entre o versículo 1 e o 4. Esses efraimitas aí que foram convocados, foi mandado mensagem a eles que cercassem o Jordão e que fossem atrás dos inimigos que fugiam. Eles foram e foram muito bem sucedidos. Eles mataram 2 príncipes famosos aí dos inimigos.
e trouxeram a cabeça para Gideão. Mas eles não estavam tão felizes assim por trazer a cabeça dos dois príncipes a Gideão e por ter matado. Você já imaginou quantos homens morreram ali? Milhares de homens morreram nas mãos deles. Eles tiveram uma vitória muito grande, mas o descontentamento lhes veio ao coração e a alegria da vitória foi-se embora e foram reclamar com Gideão, dizendo: você não fez bem em não ter nos chamado para ir guerrear contra os midianitas. Gideão podia ter dado uma resposta mais firme a eles, mas Gideão não deu. Gideão poderia ter dito a ele: olha, vocês seriam reprovados talvez como os outros 22 mil que foram reprovados da primeira vez e os outros 9.700 que foram reprovados da segunda vez. E Gideão podia ter explicado: olha, dos 32 mil que eu levei, só 300 passaram no teste. Vocês seriam talvez reprovados também. Mas ele não disse isso. Ele usou um outro argumento que nós precisamos aprender muito com Gideão nesse instante. Ele não se exaltou, muito pelo contrário, ele se humilhou e disse a eles assim: olha, o respigar de vocês é muito maior do que toda a colheita da minha casa, da casa de meu pai, dos jezreelitas. Então, não se compara a glória de vocês com a nossa glória. Gideão estava dizendo a ele: vocês mataram muitos homens, vocês tiveram uma conquista muito grande, vocês mataram 2 príncipes, e nós ainda não botamos a mão em ninguém, nós só tocamos trombetas, nós só acendemos tochas e nós só os espantamos pelo poder de Deus com os jarros quebrados, com os cântaros quebrados. Gideão se humilhou dizendo: vocês são e fizeram muito mais do que nós, vocês são maiores que nós. E a Bíblia diz que isso então alegrou o coração dos efraimitas, porque Gideão disse: a glória de vocês é maior do que a nossa. Não se preocupem com isso. Ao invés de diminuí-los, Gideão os enalteceu. Você, pastor, você amigo, você irmão, irmã, que assista esse vídeo, tem hora que você, mesmo tendo o teu direito, mesmo estando na tua razão, vai precisar de você abaixar a cabeça e enaltecer aquele que te reprime, aquele que te ofende, aquele que te repreende, aquele que quer dizer que você está errado e fez errado. Abaixa a cabeça e diga: olha, Deus te deu tanta vitória, Deus te deu tanta glória, tanta honra. Contenta-se com isto aí que Deus te deu, que foi tamanha glória. Gideão disse: o respigar significa aquilo que sobra da colheita de vocês, o que fica lá da colheita sobrando, que vocês nem fazem questão para isso. O respigar é muito maior do que toda a colheita da tribo de meu pai, da casa de meu pai. Do que nós fazemos, vocês fizeram muito mais e valem muito mais. Que palavra boa! Mas a Bíblia diz no versículo 4 que Gideão então aproximou-se do Jordão, atravessa o Jordão com seus 300 homens. Lembre-se que até então não se fala de comida para Gideão. O que eles guardaram ali, eles comeram, mas agora eles vão perseguir e vão atravessar o rio. E o que acontece é que ao atravessar o rio, eles têm cansaço e têm fome. E a Bíblia diz que mesmo famintos e cansados, eles então perseguiam os inimigos. E eram simplesmente 300 homens perseguindo 15 mil homens e 2 reis juntos com eles. O que acontece é que possivelmente estava nos seus camelos e tinha mais facilidade de correr então. O que ocorre é que Gideão então chega na cidade de Sucote e faminto ele pede pão nessa cidade para os seus homens. Os moradores de Sucote criticaram Gideão, zombaram de Gideão, dizendo: você está aí procurando a Zeba e Zalmuna, os 2 reis, e ainda não os tem nas mãos, e você quer pão? Vamos dar pão para um derrotado, para quem não mostrou o serviço? Isso é o que eles falaram com eles. E Gideão vira e fala: olha, eu vou atrás deles, e vou conquistá-los, e vou derrotá-los. Mas quando eu voltar com a vitória, eu vou dar uma surra em vocês, eu vou punir vocês com espinhos.
E eles não acreditaram, talvez, nisso. Gideão, então, vai, e o que ocorre é que Gideão chega, então, na cidade de Penuel, que é a mesma Peniel, que Jacó ali lutou com Deus em forma de homem, que era um anjo, mas na forma de homem. Por isso veio a palavra dizendo a Jacó: qual é o teu nome? Em Gênesis 32 está isso, do versículo 32 para frente, parece ou 20 e poucos ao 32, está assim, qual é o teu nome? Ele diz Jacó. Ele falou: não te chamarás mais Jacó. Era justamente nesta cidade ali, perto do rio Jaboque, que Jacó lutou com este Deus em forma de homem, este anjo em forma de homem, Deus ali lutando. Por isso que o anjo diz a ele assim: seu nome não será mais Jacó, será agora Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Mesmo Deus aparecendo para você em forma de homem, você lutou, você é valente, porque Jacó outrora não tinha lutado corpo a corpo com ninguém. Então é a primeira vez que ele luta, mesmo saindo mancando, ele é mudado o nome dele. Meu querido, a tua luta, muda o teu nome, seja ela com homens ou seja com Deus, desde que Deus permita, que Deus esteja te provando, muda o teu nome, aumenta o teu nome, dá glória para o teu nome, dá honra ao teu nome. E agora está ali Gideão passando no mesmo lugar, chamada Penuel ou Peniel, depois que foi mudada. O que acontece é que ele pede pão também. E eles dizem a ele as mesmas coisas que o povo de Sucote havia dito. E Gideão diz a ele: quando eu voltar com a vitória, eu derrubarei esta torre. Gideão fez muito mais do que isso quando voltou. Mas o que era aquela torre, para você entender? Aquela torre ali era a torre de vigília, a torre de guarda, a torre da fortaleza, a torre que eles se livravam dos seus inimigos, a torre que anunciava ao exército local: estão inimigos aproximando, onde ele se refugiava, era a segurança dele. E Gideão estava dizendo: derrubarei a segurança de vocês, onde vocês têm os pilares de vocês, a força de vocês, onde vocês se orgulham, eu derrubarei quando eu voltar. Bom, Gideão vai então, e a Bíblia diz que Gideão os alcança. Alcança onde? Mesmo cansado. Ninguém deu pão para ele. Mesmo cansado, ele chega até Noba e a Jogibeá. Ali havia muitas tendas, ali o povo acampava-se ali em tenda, morava em tenda, eram nômades. O que ocorre é que então a Bíblia diz que ali estava aquele exército de 15 mil homens e 2 reis. O cansaço de Gideão e de seus soldados, de seus valentes, eu acredito que era o mesmo deles. Eles também estavam cansados. Eu tenho a facilidade, a Bíblia não diz, de entender que eles tão cansados, possivelmente não tiveram pão também, né? Nem em Sucote, nem em Penuel, porque eram inimigos, porque quem habitava ali era da tribo de Gade. Era dos descendentes de Gade. E esses descendentes eram irmãos de Gideão de sangue, né? De linhagem, né? Dos filhos de Jacó, dos 12 príncipes de Israel. Então o que acontece das 12 tribos? E eles se zombaram dos seus próprios irmãos de sangue, seus parentes de sangue. Não zombaria dos inimigos e não negaria pão para os inimigos? Então eu acredito que aqueles 15 mil homens também estavam cansados e famintos. E a Bíblia diz que Gideão e os seus valentes, os 300 valentes, os pegam de surpresa, desapercebidos, despreparados, desocupados. O que isso quer dizer? Não estava em ponto de guarda. Eu tenho facilidade de crer que o cansaço os fez dormir e que isso era providência de Deus. Porque 300 homens cansados e famintos, como iriam combater 15 mil valentes também, liderados por 2 reis, e vencê-los? Parece impossível se Deus não tivesse nisso. Por isso o título da nossa mensagem é: saiba que teus desafios são menores que teu Deus. E Gideão e o seu
seus 300 valentes matam aqueles 15 mil homens, mas os reis fogem. Sempre assim os covardes. Eles não lutam até a morte, eles escapam, eles tentam fugir, deixando os seus valentes. Você pode perceber que quase todo aquele que levanta uma guerra coloca pessoas na frente para morrer, mas ele dificilmente vai. Esses dois aí reis então fogem, mas Gideão os captura. Gideão os captura. E Gideão faz uma pergunta para ele. E olha que coisa linda. Gideão pergunta para esses dois reis, dizendo: é o seguinte, vocês mataram lá em Jezreel um pessoal. Como eram as pessoas que vocês mataram? E aí então eles respondem para Gideão e dizem: eram tipo príncipes, pareciam filhos de rei, igual a você. Que elogio eles estavam fazendo para Gideão sem saber do que estavam falando. Eles pareciam filhos de rei, igual a você. E Gideão olha para eles e diz: olha, realmente eles eram meus irmãos. Eu imagino como deveria ser o pai de Gideão, como o pai de Gideão deve ter educado os seus filhos para eles não serem filhos de rei propriamente, mas andarem como filhos de rei. E então Gideão diz para eles, talvez com a dor no coração, dizendo: se vocês tivessem poupado a vida dos meus irmãos, porque eles eram meus irmãos, filhos da minha mãe, agora eu pouparia a vida de vocês. E Gideão chama o seu filho e diz o seguinte: meu filho, vem e mata esses dois. E o filho dele, por ser muito jovem, não quis fazê-lo. Então eles afrontaram Gideão e disseram: o homem é do tamanho da sua força. Vem você e faz isso e nos mate. E Gideão então os mata. O que eles estavam falando com Gideão? Aqui não tem ninguém mais capaz do que você para fazer isso, porque é você o forte que Deus chamou. Meu querido e minha querida, quando Deus te usa, até o inimigo reconhece que a unção de Deus está em você, que o poder de Deus está em você, que não existe ninguém que tenha a tua força, que tenha a tua capacidade, é que você é que é o chamado de Deus. E ele estava dizendo: faça aquilo que Deus determinou que só você fizesse. Você é o chamado. Você é o líder que Deus colocou. Você é o valente. Até os inimigos se dobram a você. E a Bíblia diz que Gideão os matou e tomou deles os despojos. Sabe quem eram essas pessoas? Ismaelitas. Também filho com a concubina lá, com a escrava, né? De Abraão. Filha da escrava de Sara, da descendência de Ismael. E eles usavam os brincos, e eu vou falar disso amanhã, mas eles usavam os brincos para ostentar que eles eram nômades, que eles não tinham parada, que eles podiam mover para lá e para cá, mas que eram ricos, que eram poderosos. Uma ostentação de status. E Gideão então tira deles os despojos, dizendo: vocês podem dizer que são alguma coisa, mas vocês não são nada diante do Deus da terra, do Deus de Israel, do Deus criador do céu, da terra, do mar, do Todo-Poderoso, e só Ele é Deus. Não existe ninguém que pode combatê-lo ou que pode se levantar contra ele. Quando você vai para o Salmo de número 183, Salmo de número 83, eu acredito, está escrito assim, que esses reis Zeba e Zalmuna diziam entre si: vamos desabitar, vamos tomar as habitações que Deus separou como território nosso, vamos destronar este Deus. E o salmista diz assim: que seja assim como foi com Zeba e com Zalmuna, que todos os que se levantam contra Deus sejam destruídos, e saibam todos que só Deus é Deus. Meu querido e minha querida, Gideão então volta dali e cumpre exatamente o
que disse: Gideão, volta da sua batalha, passa então por Penuel e diz o seguinte: eu vou derrubar agora a torre. E derrubou a torre, a garantia deles, cumprindo a sua promessa. E a Bíblia diz que ele matou todos os homens daquela cidade. A Bíblia não fala, mas talvez tamanha foi a zombaria daqueles homens. A Gideão talvez falaram coisas absurdas, e para que eles não se levantassem mais tarde como inimigos da casa de Gideão, então Gideão matou todos os homens da cidade. As mulheres ali ficaram viúvas e os filhos órfãos por causa de homens insensatos e cruéis que não quiseram dar pão ao exército que Deus separou e que tinha fome e que estava cansado. Ele passa então por Sucote e pega todos os anciãos da cidade e pega os espinhos e dá uma surra de espinhos, como ele disse, em todos os anciãos. Possivelmente esses velhos da cidade foram os maiores zombadores do exército que Deus separou por ser tão pequeno, por ser liderado por um homem que não era um general, que era simplesmente um homem que Deus separou para fazer a vontade dele. Efraim entendeu que a vontade de Deus também foi feita quando Gideão não os repreendeu, mas disse a eles: olha, vocês tiveram uma glória tremenda, mas Deus separou a glória de pegar Zeba e pegar Zalmuna, que eram os reis, não eram os príncipes como Efraim pegou. Mas Deus queria mostrar a Gideão como você os honrou. Você disse que eles tiveram uma glória grande. Então eu entreguei na mão deles 2 príncipes, mas na tua mão, Gideão, eu entreguei os reis, muito maior do que os príncipes que eles tinham, pegado e que eles tinham matado. Você, Gideão, tem a maior vitória do que todos os outros. Deus honrou a Gideão. Meu querido e minha querida, Deus vai honrar você também e vai honrar a mim quando acreditarmos que estes desafios que temos nesta vida são menores do que o nosso Deus. Que Deus pode vencer todos eles por mim e por você, e Deus nos dará a vitória no nome de Jesus. Os 2 políticos dos Estados Unidos estão esperando, um pela vitória e o outro também pela vitória. Mas a certeza da vitória mesmo está nas mãos da igreja do Senhor Jesus, porque em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus, e a coroa que nos está reservada está na glória com Cristo Jesus, e Ele nos dará. Que Deus abençoe você e família em nome de Jesus. Bem-vindo aos novos inscritos. Graças a Deus, cada dia estou tendo mais inscritos no canal e mais pessoas assistindo os vídeos. Eu louvo a Deus pela sua vida e oro por você todos os dias. Quero que Deus te abençoe e te guarde no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço meu, pastor Riva Martins. Deus te abençoe e abençoe a tua família, e até amanhã, se Deus quiser. Um abraço meu.